muitos que se dizem católicos têm pouco conhecimento sobre a riquíssima história da nossa Igreja. E, por falta de conhecimento, deixam-se enganar facilmente por pessoas de outras religiões e seitas. Muitos abandonam a religião católica, simplesmente por falta de conhecimento sobre a história da nossa religião. Um católico, realmente consciente daquilo que ensina o verdadeiro magistério da Igreja de Cristo, jamais abandonará o catolicismo. Com relação à religião, quando queremos aprender sobre um determinado assunto histórico, o bom senso nos leva a ponderar sobre quem foi o escritor e quais eram as suas características. Por exemplo, esse escritor é protestante, é ateu, é adepto a outras religiões ou seitas, ou é um católico consciente da história sobre a sua religião. Quando falamos sobre Inquisição, muitos lembram apenas da Inquisição católica. Mas houve também a Inquisição protestante, a Inquisição espanhola, a Inquisição portuguesa, entre outras. Quando se trata de um assunto polêmico, como é o da Inquisição, cada escritor escreve seu livro de acordo com os seus interesses. E aqueles que têm por objetivo destruir a Igreja de Cristo, falam que a Igreja Católica é responsável pela morte de milhares de pessoas na época da Inquisição. Mas vocês podem notar que aqueles que falam isso, normalmente são protestantes, pessoas ligadas a outras religiões ou seitas, incluindo também muitos estudantes de universidades, que foram instruídos por seus mestres a não acreditar naquilo que ensina a doutrina de Cristo e o verdadeiro magistério da Igreja Católica. O Tribunal da Santa Inquisição, mais conhecido apenas como Inquisição, pode ter cometido alguns erros sim, porque, quando o julgamento é feito por pessoas, é inevitável que aconteçam alguns erros. Mas não na proporção exagerada, como é descrita pelos protestantes e pelos filmes atuais. Quem conhece a real história sobre a Inquisição, sabe que a Igreja Católica serviu justamente para impedir que muitas pessoas, que eram supostamente hereges, fossem torturadas e mortas pelo próprio povo, ou pelo poder do Estado. Naquela época, a partir do século XII, os hereges eram torturados e mortos. Porém, muitos inocentes foram mortos porque nem o povo, nem o Estado, tinham conhecimento suficiente para saber quem era realmente herege. Foi por esse motivo que a Igreja instituiu o Tribunal da Santa Inquisição, para que as pessoas que eram condenadas pelo povo e pelo Estado tivessem o direito a uma justa defesa. A Inquisição foi instituída apenas para a Igreja ajudar o Estado a julgar quem era realmente herege. Mas quem condenava e tinha o poder de matar era o Estado, e não a Igreja. Como falei anteriormente, cada escritor tem a sua versão sobre a Inquisição, mas o que realmente importa para nós é saber quem está com a verdade. Considerando que os verdadeiros sucessores dos discípulos de Cristo não devem mentir, eu prefiro acreditar na versão contada pelo verdadeiro magistério da Igreja Católica. Que Deus nos conceda o dom do discernimento, que é tão importante para essa época de confusão espiritual que estamos vivendo. Estudem sobre isso, mas em fontes confiáveis.